Oi, pessoal, tudo bem? Nossa conversa de hoje não deixa de ser uma continuação do último vídeo. No último vídeo, nós falamos sobre criação de problemas, sobre como nós criamos nossos próprios problemas e algumas formas que nos ajudam a perceber esse processo, que nos fazem ver o momento no qual estamos criando e mudar esses padrões de pensamento, de vida. A ideia de hoje gira em torno de uma coisa que eu chamo de tapar o sol com a peneira. Então, vamos tentar simplificar o que eu quero dizer com tapar o sol com a peneira. É um termo que eu acredito que se adequa bem ao que nós vamos falar aqui. E vou tentar falar sobre isso, sobre dois pontos de vista principais, pelo menos inicialmente. Então, sobre o que isso quer dizer realmente? O tapar o sol com a peneira, ao qual eu estou me referindo agora, tem a ver, primeiramente, com justificar. Isso é uma palavra-chave para entendermos esse conceito. Ah, Ao longo do nosso dia, nós justificamos muitas coisas. A gente tem o hábito de fazer isso e é uma daquelas tantas coisas que a gente faz sem nem ao menos perceber, sem nem nos darmos conta disso. E quando é que nós justificamos? Todas as vezes que nós encontramos desculpa para as coisas. Pode ser uma desculpa para não fazer alguma coisa, ou o que é mais comum ainda, desculpas sobre o porquê alguma coisa não saiu tão bem, não saiu do jeito que nós esperávamos, ou saiu muito aquém daquilo que nós poderíamos fazer. O nosso querido ego, ele sempre sabe do que é capaz e do que não é capaz. Então, é um equilíbrio que não é tão difícil assim de, de entendermos ele, de conseguirmos visualizar ele. Pois bem, ah, no processo, geralmente acontece assim. Nós tínhamos, por exemplo, uma entrevista de emprego para fazer. E aí acontece que, naquele dia, nós, por algum acaso do destino, esquecemos de levar nosso currículo para a entrevista do emprego. Ou acordamos atrasado, ou não conseguimos dormir, ou ficamos acordados até tarde, seja pelo que quer, pelo que for. E um detalhe ou outro que nos fazem perder a entrevista de emprego, que nos fazem não conseguir o emprego. E aí a gente atribui a isso questões mais fora de nós do que atribuídas a nós mesmos. Então, pode ser o ônibus que atrasou, pode ser o despertador que não tocou, pode ser o vizinho que estava fazendo barulho e não deixou você dormir, ou pode ser a correria do dia a dia que te fez esquecer de pegar o currículo. Tem infinitas possibilidades de desculpas para isso. Ou pode ser que a gente ficou doente também. Essa é ótima. Muitas pessoas, antes de algum evento importante, ficam doentes. Então, elas têm resfriados, gripes, dores de cabeça, dores no corpo e mais uma infinidade de problemas. E raríssimas vezes cai a ficha de que somos nós mesmos que criamos esses problemas. Mas tudo bem. Isso também entra na questão da autossabotagem. Por que que não conseguimos fazer alguma coisa? Porque existe um pequeno programa rodando em nosso interior que nos limita, que nos faz chegar sempre até um teto e não passar dali. Então você praticamente não consegue ir além. Você sempre tem que ter alguma coisa para te impedir, para te bloquear, para te fazer se sentir triste e etc. Esse tipo de coisa está muito arraigado, está muito profundo. E como é que nós percebemos isso? Nos resultados que nós temos e no sentimento deles. Quando você faz uma coisa que você colocou toda a sua energia, toda a sua determinação, toda a sua vontade, e isso não dá certo, automaticamente
vamos ficar com a consciência tranquila. A gente não vai perder noites de sono por algo que fizemos o nosso melhor e não deu certo. Ou se isso acontecer, deverá ser basicamente por um outro processo de autossabotagem, em que você tem que ficar se culpando. Mas racionalmente, isso deveria ser rapidamente resolvido. Você fez o seu melhor, se esforçou, não deu certo, legal, era isso aqui mesmo, da próxima vez eu consigo. Ou vou tentar outra coisa, ou talvez esse aqui não seja o caminho melhor, não sei. Mas é algo relativamente fácil de se lidar. O grande problema está em quando fazemos as coisas já com um sentimento meia boca relacionado a ele. Já com um sentimento de fazer as coisas pela metade, de fazer as coisas de qualquer jeito, o mínimo possível. E é aí que está o problema, porque as coisas naturalmente não darão certo, ou, na melhor das hipóteses, não sairão exatamente como você quer, ou como alguém ou alguma coisa espera isso de você, vai sair abaixo das expectativas, e aí nós temos o hábito interessante de sempre justificar de alguma forma. Um lance interessante em relação a isso é que é pensar o seguinte: 100% das coisas que acontecem e que entendemos que são externas a nós, somos nós que criamos. São nossos processos de autossabotagens que criam isso para que mais para frente, ou no momento exato, no momento chave, você faça algo de errado, você tem aquele tropeção, ou algo aconteça, que muitas vezes parece externo, mas que somos nós mesmos que criamos. E aí, a autossabotagem toma conta, nós entramos no ciclo das justificativas, isso é uma palavra-chave fenomenal para se entender isso. Justificativas é parar de justificar. Ah, eu não consegui fazer isso aqui porque... Não é por causa disso ou daquilo. É porque, naquele momento, naquela situação, nós ali não tínhamos capacidade para aquilo. Eu não posso fazer isso agora. Eu não tinha condições físicas, mentais, intelectuais, psicológicas, não importa. O que importa é que estava além das nossas capacidades. É assumir isso, aceitar essa realidade. Dizer isso para o ego de uma forma que ele internalize. Eu não tenho condições e aceito isso numa boa. Futuramente vou trabalhar para isso, ou o que eu preciso fazer para isso, para que eu tenha condições, mas no momento eu não tinha ou não tenho. Isso gera uma outra coisa que se enquadra muito bem nisso, em tapar o sol com a peneira, que é viver aquém das possibilidades que podemos. Então, esse processo, ele vai gerando o processo da nossa vida. O processo estamos criando e estamos vivenciando. E estamos criando o futuro também. Tem bem a ver com o último vídeo. E aí a nossa vida vai sendo sempre abaixo da nossa expectativa. Se nós tínhamos, aos 10 anos de idade, 30 sonhos mirabolantes sobre o nosso futuro, agora, se existir um que esteja um pouquinho acima da média ao redor das pessoas com as quais costumamos conviver no dia a dia, já é incrível, já é algo valiosíssimo. A enorme maioria das pessoas vão perdendo seus sonhos, vão perdendo suas expectativas, vão perdendo suas aspirações de grandeza. E como isso acontece? Acontece basicamente pelo processo de tapar o sol com a peneira, no sentido que foi falado, e pelas justificativas. Você se acostuma a justificar que você não tem capacidade, que é difícil demais, que é longo demais,
que dá trabalho, que isso, que aquilo. Ou que simplesmente você não consegue. Você não é a pessoa para aquilo. E aí isso vai gerando a sua vida. E você aceita essa vida. Isso é que é o pior. Você aceita que é natural pegar. Aliás, você já nasce aceitando as coisas aqui. Você já nasce num planeta que a saúde para quem é pobre, principalmente no Brasil, inexiste. É um caos total, um lixo. Você nasce num país, num planeta, onde para você ir para o seu emprego, você pega inúmeras conduções em condições subhumanas para ganhar uma miséria, um sistema educacional falido, um sistema político extremamente corrupto, etc, etc. Não vamos entrar nesses detalhes. E quando você cresce numa situação dessa, você automaticamente a tendência é aceitar que isso tudo é natural, que o normal é se viver assim, que já é assim, tem que ser assim, o que não é uma verdade. E você internaliza isso para a sua vida. Então, na sua vida, eu não consegui fazer aquilo, mas é porque aconteceu isso, ou aconteceu aquilo, ou não dava mesmo, ou não podia fazer nada. É por conta de outras coisas. E você vai justificando e vai aceitando a vida que tem. Vai aceitando cada vez um patamar menor. E em vez de subir, você vai descendo. Você começa a sua vida e a ideia, o plano por trás é que você vá crescendo. Cada dia, cada ano da sua vida, suba lá um degrauzinho, se torne uma pessoa melhor, mais capaz, mais inteligente, etc, etc. E o que acontece na prática é justamente o contrário disso. É uma involução. Você vai aceitando cada vez mais, justificando cada vez mais. Quando você percebe, toda a sua conversa com os outros gira em torno de explicar as coisas, você quer explicar muito. Agora, para que explicar? Para que dizer para o outro o porquê que você não consegue? Ou colocar o foco nas dificuldades? Já foi falado, quando se coloca o foco na dificuldade, o que cresce é a dificuldade. Então, falando disso, você apenas justifica, você apenas reforça, você acalenta o seu ego, porque assim você tem a falsa ilusão, a falsa sensação, a ilusão de que é assim mesmo, de que não há nada que você possa fazer. Porque se você se colocar na condição de protagonista da sua vida, você vai ter que agir, você vai ter que ter trabalho para isso. E isso gera crescimento. O que, voltando ao que nós já conversamos, foi ensinado nesse planeta que é a coisa mais terrível do mundo. Crescer, trabalhar, evoluir é difícil, dá medo e é muito complicado viver assim. Ou seja, para concluirmos o assunto, que assim como os outros não tem conclusão, é necessário, antes de mais nada, pararmos de justificar. Botar um fim definitivo em todas as justificativas que assomarem a nossa mente. Então, veio a ideia de se justificar sobre algo, é ter humildade, é baixar a bola, nos colocarmos no nosso lugar e realmente passar por cima do nosso próprio ego e dizer para nós mesmos e depois, se for o caso, para fora, para os outros, que nós não tínhamos capacidade, que nós não conseguimos porque não estávamos prontos naquele momento. Se vamos trabalhar para isso, se vamos crescer, evoluir, é mais com a gente do que com o outro. Mas a questão é aceitar. Aceitar que naquele momento nós fomos incapazes. E isso não quer dizer que eu vá me sentir culpado por algo, que eu vá entrar num sentimento de e agora eu não consegui, porque eu sou um lixo e eu vou me açoitar. Não. A questão é, eu não consegui. Interessante, legal. O que eu posso fazer para que da próxima vez eu consiga? O que eu posso fazer para me tornar mais forte,
mais capaz, mais inteligente? É estudar mais? É treinar mais? É trabalhar mais? Ler? Aprender? O que for necessário. Assim que você quiser isso, que você colocar o foco e intenção no crescimento, isso começará a mudar. Então, em pouco tempo, isso vai se tornar uma verdade, isso vai se tornar uma recorrência, assim como tudo aquilo que nos condicionamos a fazer. E quando percebermos, vamos ter parado de justificar. E a sensação de fazer isso, é maravilhosa, é indescritível, porque você consegue cada vez mais assumir o controle da sua própria vida e, ao mesmo tempo, não se preocupar com o julgamento de ninguém, porque você simplesmente aceita a realidade, aceita a sua realidade, o seu momento e o entorno, tirando a atenção dele e entendendo que ele realmente não é o ponto principal. O ponto principal somos nós mesmos. Bom, acho que por enquanto é isso, para não nos estendermos muito no assunto. Qualquer dúvida é só escrever aí. Quem puder, compartilha. Brigadão, gente, e até a próxima.